Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao ODOM, Observatório do Oriente Médio. Hoje nós vamos conversar sobre o programa nuclear da Arábia Saudita. Por diversas oportunidades, personalidades do governo saudita já afirmaram que se o Irã desenvolver armas nucleares, a Arábia Saudita também desenvolverá. A Arábia Saudita entende que o programa nuclear é uma ameaça por conta da proximidade geográfica, também por conta da desestabilização regional, que causaria uma corrida por armas nucleares no Oriente Médio, e também entende que o acordo nuclear firmado no governo Obama com o Irã, e com a intenção de ser retomado pelo governo Biden, agora o novo presidente dos Estados Unidos, apenas concederia mais tempo para que o Irã desenvolvesse armas nucleares no futuro, uma vez que esse acordo, que nós vemos grande parte na mídia, não prevê o desmantelamento do programa nuclear iraniano. Uma das afirmações mais fortes foi feita pelo príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Foi uma afirmação dada à rede CBS de TV dos Estados Unidos, onde ele afirmou que se o Irã desenvolver uma bomba nuclear, a Arábia Saudita seguirá o mesmo caminho o mais rápido possível. Essa afirmação foi feita mesmo ele, de certa forma, colocando a Arábia Saudita como superior ao Irã, tanto economicamente, tanto militarmente, e comentando até que o Irã está longe de ser igual à Arábia Saudita. Outras personalidades também já afirmaram que se o Irã tiver armas nucleares, a Arábia Saudita também terá. Em 2010, o Wikileaks vazou uma informação que durante uma visita oficial de Estado da ex-secretária de Estado do governo dos Estados Unidos, Hillary Clinton, a Riad, o então rei Abdallah, ele afirmou que se o Irã desenvolver armas nucleares, todos na região vão querer fazer a mesma coisa, incluindo a Arábia Saudita. Em 2011, um oficial sênior ligado ao príncipe Turk bin Faisal, durante uma reunião de inteligência com militares da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que envolve os Estados Unidos e alguns países da Europa, Canadá, esse oficial ele chegou a afirmar que a Arábia Saudita não poderia viver uma situação que o Irã tem armas nucleares e os sauditas não. Então, se o Irã desenvolver arma nuclear, vai ser inaceitável e todos farão o mesmo, incluindo a Arábia Saudita. A mesma coisa disse o ex-ministro Adel al-Jubeir, ministro das Relações Exteriores. Ele disse que se o Irã desenvolver armas nucleares, a Arábia Saudita fará tudo que estiver ao alcance para conseguir o mesmo. E em novembro de 2020, já não era mais ministro das Relações Exteriores sauditas, o Adel al-Jubeir afirmou que a Arábia Saudita também se reserva o direito de desenvolver armas nucleares caso o Irã faça o mesmo. Agora vamos seguir um roteiro para esse vídeo para explicar melhor quem é a Arábia Saudita, por que o Irã é considerado uma ameaça. Vamos entrar no programa nuclear saudita e o setor energético e vamos nos questionar se a Arábia Saudita pode desenvolver armas nucleares. Quem é a Arábia Saudita? A Arábia Saudita é um país do Oriente Médio, é um país árabe, localizado na Península Arábica, como podemos ver no mapa, e é um país que, embora tenha acesso ao mar, não tem acesso ao oceano aberto, então depende de estreitos para fazer comércio com países de fora da região, especialmente exportar seu petróleo para países como China, como a Índia, como os Estados Unidos, como o Japão. O regime de governo saudita é um regime monárquico absolutista. O Estado moderno saudita
foi fundado em 1932 pelo rei Abdalaziz Al Saud, com a unificação dos Emirados da Península Arábica, que hoje formam o território saudita. Ainda depois de 32, 33, ainda teve uma guerra com o Iêmen pelo Emirado de Azer, mas já em 32 já foi fundado o Estado moderno da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país confessionalmente muçulmano e de vertente sunita. Por que confessionalmente? Porque até na bandeira nós vemos a Shahada, que é o credo da religião islâmica, que diz que não há Deus senão Alá e Maomé o seu profeta. Ou em árabe é La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. E de vertente sunita, que é interessante a gente entender um pouco da diferença entre sunitas e xiitas. Mas vou fazer um resumo bem rápido, até por conta do tempo do vídeo, para não estender muito. Enquanto o profeta Muhammad, ou Maomé, esteve vivo, ele congregava na sua pessoa a liderança da, então, nova comunidade muçulmana. E essa liderança ela se dava em diversos setores. Aqui a gente está falando do século VII, dos anos 600 e até os anos 632. Então ele congregava a sua liderança em diversos setores. O setor social, o setor religioso, militar. Ele era juiz que resolvia disputas entre as pessoas. Então ele era o fator de unidade da comunidade muçulmana. Quando ele faleceu, houve a necessidade de escolher um novo líder para a comunidade. E esse líder ele não poderia ser um novo profeta, até porque o próprio Maomé ele já havia dito que ele era o selo da profecia. Depois dele não tem mais outro profeta. Então, para alguns, o líder ele deveria ser um continuador das obras de Maomé. E deveria ser um descendente ou de sua família. Então, para esses que acreditavam nisso, o líder deveria ser Ali, que ele era primo de Maomé, na verdade o tio, o seu pai, o pai do Ali era tio de Maomé, e o Ali era casado com a filha de Muhammad, que é o nome é Fátima, o nome da filha dele. Ou seja, ele era primo e genro ao mesmo tempo. Então, quem quis escolher Ali são chamados xiitas. E para outros, que seriam conhecidos como sunitas mais tarde, Abu Bakr deveria ser escolhido. Quem foi Abu Bakr? Ele foi um dos primeiros homens adultos e livres a aceitar o Islã. E foi um dos primeiros companheiros do profeta Maomé. Então, tanto Abu Bakr e Maomé tinham um laço de amizade. Abu Bakr ele era também sogro de Maomé. Olha aí mais uma vez a sirene da polícia. Ele também era sogro de Maomé e ele havia se casado com sua filha, Aisha. Maomé havia casado com Aisha. Então, o poder ele ficou com Abu Bakr, ele foi o eleito. Depois passou para um outro califa. Quem foi eleito se tornou califa. Foi Omar, depois Osman e depois Ali. Agora, os relatos dos califas anteriores a Ali, são também padrões de conduta religiosa e conduta moral. Os relatos do califa eles foram reunidos em escritos conhecidos como sunas, que são reconhecidos em larga medida pelos sunitas. Então, quem não reconhece alguns relatos, desses relatos compilados pelos califas, também não reconhece alguns costumes, não reconhece alguns atos religiosos e até mesmo leis com base na religião. Então, essa é uma das principais diferenças entre sunitas e xiitas, de uma forma bastante resumida aqui. E quem quiser colocar alguma coisa, escrever alguma coisa, fazer qualquer comentário, pode fazer também acerca disso, que eu esqueci, o que eu falei demais. Os sunitas eles são uma população maioria na Arábia Saudita e os xiitas eles são maioria no Irã. Olha só que interessante essa rivalidade aí. A Irã-Arábia Saudita. A Arábia Saudita ela abriga duas das principais cidades sagradas do Islã,
no seu território, que é Meca, a cidade onde nasceu Maomé, e a cidade de Medina. E, desde o reinado do rei Fahd, entre 82 e 2005, todo monarca saudita se auto-intitula o guardião das duas mesquitas sagradas, que ficam em Meca e Medina. Ou seja, além do título secular de rei, ele também carrega o título religioso de guardião das duas cidades sagradas, das duas mesquitas sagradas. Então, que dá um status também na questão religiosa. Agora, na parte de geografia e economia, a Arábia Saudita é o segundo maior país árabe em extensão territorial, atrás somente da Argélia. Tem o 20º PIB do mundo, são dados de 2020, e o maior PIB, Produto Interno Bruto, entre os países do Oriente Médio e do Norte da África. Aqui está excluída a Turquia, porque o Banco Mundial excluía a Turquia. Coloquei do World Bank e Banco Mundial, mas é a mesma coisa. O setor de petróleo e gás ele é responsável por cerca de 50% do PIB saudita e cerca de 70% das receitas de exportação. Olha a importância do petróleo e do gás, da energia, para a saúde da economia saudita. E como já comentamos, o país não possui acesso a oceanos e depende do tráfego marítimo por estreitos. E por que o Irã é considerado uma ameaça? Porque o Irã estendeu sua influência para países do entorno saudita. Em 2004, o rei Abdalá II da Jordânia, ele cunhou um termo chamado de crescente xiita. Aqui a gente vê na ilustração à direita, um crescente ou crescente inverso, porque na verdade ele é virado pelo outro lado, o crescente muçulmano. Então, ele criou esse termo para explicar o avanço da influência iraniana sobre populações xiitas no entorno da Arábia Saudita. Iraque, Síria, Líbano. Para o rei jordaniano, o crescente alterava o equilíbrio geopolítico entre xiitas e sunitas no Oriente Médio. O príncipe Turki bin Faisal, olha ele de novo, a gente falou lá no começo dele, que ele também participou de uma afirmação de que se o Irã obter armas nucleares, a Arábia Saudita também obterá. Ele fala também isso aí para o Boletim dos Cientistas Atômicos. Ele fala que se você olhar bem para toda a gama de interferência iraniana, você olha para o Líbano, Palestina, Síria, e Palestina é o Hamas, que a Arábia Saudita considera como uma organização terrorista. Síria, Iraque, Bahrein, Iêmen, é uma série de problemas para a Arábia Saudita, com o Irã sendo o iniciador e o instigador e o incitador da instabilidade das questões negativas na área. Por que o Irã é incitador, instigador e incitador da instabilidade? Porque o Irã possui um regime de governo islâmico xiita, um governo que é revolucionário, que derrubou a monarquia iraniana que estava no poder até o regime chegar ao poder. A Arábia Saudita é um país monárquico, é uma ideologia nociva para a monarquia. Isso segundo a visão saudita. Então a influência iraniana tem aspectos ideológicos, religiosos e militares. Tem presença militar do Irã na região. A parte, vou passar o mouse aqui, nessa parte oriental da Arábia Saudita, existe um grupo xiita, considerado terrorista também pelo governo, chamado Hezbollah al-Hijaz. É um Hezbollah diferente do Hezbollah do Líbano, que atua na província oriental, que é só a província mais rica da Arábia Saudita, porque a produção, as grandes reservas de petróleo se concentram na região oriental saudita. E um dos objetivos desse grupo é derrubar a monarquia. O Irã também é uma ameaça porque possui um programa nuclear em estágio avançado, que pode desenvolver armas nucleares. O Irã, em diferentes ocasiões, ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, que é esse estreito por onde passa o grande fluxo da exportação de petróleo saudita. Ou seja, por onde passa a riqueza da Arábia Saudita. Fechar aquilo ali poderia estrangular a economia saudita
por um período de tempo indeterminado. E o Irã possui um programa avançado de mísseis balísticos, que seria o vetor para lançar o armamento nuclear. Aqui a gente vê, do lado direito, uma ilustração dos mísseis balísticos da família de mísseis que existem no arsenal iraniano. Eu deixei uma tradução livre do que está escrito aqui em inglês na parte de cima, para quem quiser ler com mais calma, quem quiser parar o slide. E do lado esquerdo, nós vemos que esses mísseis não são um problema só por conta da possibilidade de ser lançado do Irã, mas o Irã pode repassar alguns desses mísseis para países ou combatentes revolucionários de vertente xiita, seriam revolucionários extremistas, como no caso dos Houthi, no Iêmen, que podem atingir infraestrutura crítica da Arábia Saudita. E atingiu em 2019, com um destaque aqui para o número 8 da imagem, que é o campo de petróleo de Abu Qaik, que é só o maior campo de petróleo do mundo. E que foi atingido por mísseis lançados pelos Houthis. O programa nuclear saudita ele também tem muita relação com a questão da energia. A Arábia Saudita é um país com largo consumo de energia. Nós vemos que o país saltou da 16ª posição para a 11ª em 2020, especialmente porque precisa de dessalinizar água do mar para banho, para beber, para fazer comida. E também tem uma alta demanda de energia por conta do controle de temperatura de ambientes internos, uma vez que o país está localizado no deserto. Então, como é que você faz controle de temperatura? É o ar-condicionado. Mas há também subsídios governamentais para o consumo de combustível, consumo de gasolina, uma vez que o país é um dos maiores produtores mundiais de petróleo e repassa parte da sua riqueza para a população, com um custo muito baixo. O consumo energético saudita é sustentado em larga medida pelo petróleo, como a gente vê ali na composição da matriz energética do país. Essa é uma amostra do ano de 2020. O consumo doméstico, desde o início do século, dobrou. Em certos casos, mais do que dobrou. O consumo em 2020 ele foi menor, o consumo em geral mundial foi menor de energia por conta da pandemia do coronavírus, que paralisou, de certa forma, por um tempo a economia internacional. Mas a produção ela não cresceu nesse ritmo, ela não dobrou. Muito embora a gente tem que reconhecer que que a produção não dobrou, porque o país ele obedece cotas de produção da OPEP para controlar o mercado internacional, o que impede do país produzir no limite. Produzir no limite também não é interessante, porque distorce os preços no mercado internacional. Mas e aí? Além da questão energética, a Arábia Saudita poderia desenvolver armas nucleares? Do ponto de vista legal, a Arábia Saudita não pode desenvolver armas nucleares, porque é um país que é parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares desde 1988. Em 2005, assinou um acordo de salvaguardas com a Agência Internacional de Energia Atômica, que permite inspeções em estruturas no país, mas não é um acordo como nós vimos no último vídeo dos Emirados Árabes Unidos, que permite inspeções regulares. O acordo chamado Protocolo Adicional ao Tratado. A Arábia Saudita não é signatária do Protocolo Adicional. A Arábia Saudita tem um memorando de entendimento com os Estados Unidos para cooperação para desenvolver pesquisa científica em energia nuclear pacífica nessa área de tecnologia nuclear. E ela é escrita no protocolo de pequenas quantidades da Agência Internacional de Energia. É um protocolo que é projetado para países com quantidades mínimas de material nuclear. Se a Arábia Saudita desenvolver um programa nuclear robusto,
ela vai ser acuada para assinar um protocolo adicional. E algo que, se a Arábia Saudita quiser desenvolver armamentos nucleares, como seus líderes já disseram, é algo que a Arábia Saudita não se submeteria. Mas e aí? A Arábia Saudita, eles têm capacidade de desenvolver armamento nuclear? Tem material? No Saudi Vision 2030, a Visão Saudita 2030, que é um programa que norteia os interesses da Arábia Saudita para o futuro, é um documento que eu estou deixando aqui embaixo, junto com todas as outras referências, para quem quiser consultar. Ele diz na página 6 o seguinte, ele diz que a Arábia Saudita não depende apenas do petróleo para suas necessidades energéticas. O país tem outros minerais valiosos que são encontrados sobre suas terras, entre eles o fosfato e o urânio, para a produção de material nuclear. Aí eu fui procurar, porque eu gosto de averiguar. E eu fui até a Agência Internacional de Energia Atômica procurar se a Arábia Saudita possui campos de localidades de exploração de material mineral para a produção de energia nuclear. E sim, nós vemos aqui alguns exemplos, são 5 campos de exploração, e o fosfato, ele realmente é um material de muita riqueza na Arábia Saudita. Não chega a ser como lá no Saara Ocidental, como falamos em vídeos anteriores, mas é um material que existe sim sob o solo saudita. Mais especificamente aqui na região de Medina, como nós vemos no mapa, e de Tabuk, próximo ao Mar Vermelho. Quais são os argumentos contra a Arábia Saudita? Será que a Arábia Saudita seria capaz? Bem, um argumento contra é que a Arábia Saudita não possui mão de obra qualificada. E esses argumentos eu peguei de um jornalista chamado Farid Zakaria. Ele foi publicado em 2015 no jornal The Washington Post. Ele fala que a Arábia Saudita não possui mão de obra qualificada, tem baixa relevância no campo científico, não se conhecem muitos cientistas sauditas, e se for político economicamente isolado, desenvolvendo um programa nuclear, como é o caso do Irã e da Coreia do Norte e também do Paquistão, não teria recursos próprios para levar a cabo o seu programa. E a Arábia Saudita não pode produzir armas nucleares porque não produziu nem mesmo um automóvel. Mas os argumentos a favor falam que a Arábia Saudita, e aí eu peguei do Jeffrey Lewis, publicado no... Agora eu me esqueci agora, acho que, se não me engano, foi na Foreign Policy. Eu vou deixar também aqui para consulta, aqui embaixo na descrição dos vídeos. E ele é um especialista nessa área nuclear. Ele fala que os sauditas eles possuem 2 polos de treinamento de cientistas e de mão de obra qualificada, que são a cidade do Reb do Aziz para ciência e tecnologia, criada em 77, e a cidade do Reb do Lar para energia atômica e renovável, foi criada em 2010. Inclusive, cientistas do estrangeiro participam de pesquisas nesses locais, como cientistas da China, até mesmo da França, da Jordânia. Os Estados Unidos também são parceiros, mas eu realmente não tive conhecimento se cientistas americanos atuam nesses campos de pesquisa da Arábia Saudita. E a Argentina. A Argentina foi quem entregou o primeiro reator nuclear de pesquisa para a Arábia Saudita. E a Argentina está do nosso lado. Então a gente tem que ficar de olho na Argentina. Também é uma parceira dos Emirados Árabes Unidos, como falamos no último vídeo. Outro argumento a favor é que a tecnologia nuclear ela tem mais de 70 anos e já foi reproduzida em diversas partes do mundo. A Arábia Saudita ela também tem o dinheiro e a vontade de investir. Então, sim, a Arábia Saudita pode desenvolver armas nucleares. E a produção de automóveis não é parâmetro de capacidade técnica de desenvolvimento nuclear. Dificilmente a gente conhece um carro da Arábia Saudita, da Índia, da Coreia do Norte, do Paquistão e do Irã. Eles têm programas nucleares.
E a Arábia Saudita ela tem um carro produzido, que é o Meia. Foi produzido em conjunto com a Malásia. Quem quiser buscar na internet, Meia é o nome. Os sauditas eles também possuem um vetor para empregar armas nucleares, que são mísseis balísticos, mísseis Dongfeng, são mísseis comprados da China. Os modelos são as classes Dongfeng 3 e Dongfeng 21. Foram adquiridos da China nos anos 80 e em 2007. Então, as considerações finais são que a possibilidade de o Irã se tornar uma potência nuclear pode ser um dos gatilhos motivadores do interesse saudita de seguir o mesmo caminho. Mas não seria o único, porque os sauditas também têm interesse de diversificar a sua matriz energética. Agora, existe uma certa dificuldade para desassociar os aspectos civis e militares do programa nuclear saudita, por conta das declarações das lideranças do governo da Arábia Saudita. E, mesmo que o Irã desenvolva seu programa nuclear apenas para fins pacíficos, é provável que a Arábia Saudita busque algum tipo de paridade com o Irã. Porque, mais do que a segurança nacional, os sauditas também querem proteger sua honra e sua posição de liderança política e religiosa perante os países árabes e muçulmanos do seu entorno. Então, eu finalizo aqui a apresentação, agradeço quem ficou até aqui agora. O vídeo ficou extenso, mas muito obrigado. E quem quiser deixar like, pode deixar dislike também, não gostou? Pode deixar dislike, não tem problema. Quem gostou, pode deixar o like. Quem quiser fazer algum comentário, quem quiser compartilhar, eu agradeço pela atenção de todos e espero que possamos nos ver na próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos e até lá!